aí galera, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre como a gente pode processar o nosso sinal no Mix Bus, ou no Main Out. Tem gente que chama de um jeito, gente que chama do outro, eu prefiro chamar de Mix Bus. Bom, basicamente o que eu vou mostrar para vocês? Nesses diferentes processamentos a gente tem algumas prioridades e tem algumas pessoas que cometem uns erros meio recorrentes, assim, o pessoal que tem mandado mix pra gente, e a gente tem ouvido, etc. Que é o quê? É basicamente pensar nas diferentes frequências, em como elas vão ativar o detector do compressor e como elas vão interagir no sinal e o que de fato esse compressor está fazendo. Bom, a gente vai ponto a ponto de cada um dos compressores. Eu tenho dois compressores que eu tenho usado bastante no meu Mix Bus e eu posso passar essa dica aí para vocês. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui com esse compressor da Brainworks, tá? Que é o BX Opto. Ele basicamente simula um compressor óptico ou seja, aquela célula fotoluminescente. Se você já viu um vídeo nosso sobre o LA2A, você vai perceber que eu já expliquei bem como esse compressor funciona, assim por cima, e você pode dar uma olhadinha nesse vídeo que está aqui nesse card aqui em cima. Bom, vamos lá, voltando ao nosso Mix Bus, e a gente vai ouvir essa música aqui do começo para poder ter uma noção do que eu estou falando. Bom, tem um monte de delay aí, vocês ouviram essa sobrinha, mas aqui vamos ver exatamente o que eu estou fazendo nesse compressor e por que eu coloquei um compressor no Mix Bus, tá? Bom, basicamente aqui eu desliguei uma coisa, porque eu vou usar isso como exemplo para vocês, mas eu já vou ligá-la, que é o quê? Esse Sidechain Filter, que é um filtro que faz com que o compressor ative somente quando tiver as frequências que passam daquele filtro. Na verdade, é um filtro antes do detector do circuito do compressor. Isso faz com que ele não reaja tanto a algumas frequências. Eu posso escolher se esse filtro é um high pass, se ele é um low pass, aqui nesse knob, né? High pass aqui, eu estou com o meu LR aqui, eu vou mostrar só aqui no R para vocês terem essa noção. High pass, low pass, band pass, e um band pass mais fino ainda, só reagindo de fato às frequências mais médias, tá? Então, eu escolhi o meu high pass, por quê? Porque os compressores, eles tendem a reagir ao sinal, né, que vem para o input. Só que em nível RMS, tá, o sinal geralmente não é tão linear assim, nem no nível de pico. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, para a gente ouvir um sinal mais grave, ele precisa estar com mais intensidade do que um mais agudo. Por isso que o detector do compressor começa a reagir muito antes a essa quantidade de sinal grave. Para a gente poder aumentar o loudness de uma coisa, a gente tem que fazer com que o detector desse compressor, ou para que a gente possa comprimir de fato uma coisa, sem que esmague tudo, a gente vai ter que fazer com que esse detector não comprima a essas frequências, não reage a essas frequências mais graves. Aí por isso que a gente tem que usar esse Sidechain Filter que vocês estão vendo aqui. Sidechain, ele está ligado e agora eu coloquei em aproximadamente 100 Hz. Tá? Claro que não é exatamente até 100 Hz, ele começa com uma curva, o que a gente chama de slope, e vai descendo até chegar lá, sei lá, 50 Hz, se for, no caso, depende do número de decibéis por oitava que essa curva tem. Bom, então, para poder fazer esse teste mesmo, vamos dar uma olhada no compressor, nos compressores, aliás, com o nosso Sidechain Filter ativado e com ele desativado, ou seja, com esse filtro que vai para o detector do compressor ativado ou desativado. Vamos lá. Primeiro desativado.
vocês podem perceber que tem uma grande diferença aí, né? Quando o sidechain filter está desativado, o que acontece é que o compressor acaba reagindo a tudo e ele esmaga todo mundo. Então a gente fica com um low end meio embolado, meio amassado e sem ter muito loudness de fato, né? Apesar de estar com a música muito comprimida, a gente fica com muito pouco loudness. E aqui no caso, com o sidechain filter ativado, nessa nossa segunda audição, a gente pode perceber que ele começa a deixar as coisas um pouquinho mais soltas e começa a ter mais punch e mais loudness, tá? Agora vamos dar uma ouvida com e sem o compressor para a gente poder fazer essa comparação. E antes disso, eu vou mostrar para vocês, em geral, como funciona esse compressor e quais são os parâmetros dele. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho o Peak Reduction. O Peak Reduction é nada mais, nada menos do que a quantidade de compressão que eu vou ter, ou seja, ele é um amplificador que manda, né, um sinal para o detector do compressor e diz para ele comprime mais, tá? Então ele amplifica esse sinal. Ele não é um input, ele não vai amplificar todo o sinal que entra no input do compressor. Ele vai amplificar simplesmente o que vai para o detector que está em sidechain, que é um funcionamento básico de um compressor do tipo óptico, tá? Então, aqui eu tenho a velocidade, esse speed aqui é mais ou menos como aquele time constant lá do Fairchild, só que esse aqui é bem diferente, ele funciona de uma outra forma. Aqui a gente controla, de uma forma geral, quanto rápido vai ser esse release e quanto vai ser o ataque. De maneira geral, se eu colocar muito para o começo, ele acaba segurando muitos ataques e como ele depende, o release dele depende do material que vem para o input do compressor, ele acaba agindo de uma forma muito rápida e tirando os transientes da música. Então a música não balança tanto. Aí, se eu mantenho ele aqui no meio, eu mantenho a música um pouco mais solta, tá? Bom, eu coloquei dois compressores diferentes aqui porque justamente o que eu queria era uma opção que eu tenho aqui no Studio One, que é um split do meu sinal. Ou seja, reparem que aqui eu tenho o meu sinal, né, que vem para o input, esse aqui é o meu main out, tá? E eu tenho os inserts do meu main out. Então, aqui no caso do meu BX Opto, que é esse compressor, eu tenho um splitter, tá? Que está em estéreo. Vocês estão reparando? Deixa eu tirar esse cara daqui, que esse cara não é aqui. Eu botei ele aqui, por exemplo. Bom, eu tenho esse splitter aqui que se chama Channel Split. O que o Channel Split faz de fato? Ele pega o sinal original, que é o L e o R, um sinal estéreo, e separa os dois. Então aqui, nesse aqui, eu tenho a compressão aplicada no sinal da esquerda, e nesse aqui eu tenho a compressão aplicada no sinal da direita, que são esses dois que vocês estão vendo aqui atrás, sinal da esquerda e sinal da direita. Por que eu faço isso? Para a música manter uma imagem estéreo um pouquinho mais aberta. Porque se eu comprimir um sinal da direita, de acordo com o sinal que vem do input da esquerda, eu vou acabar fazendo que a música tenha menos independência entre os diferentes sinais. Isso faz com que a música fique mais centralizada, tá? E às vezes isso é bom numa masterização, às vezes isso é bom numa compressão de mix bus, mas nesse caso aqui meu específico eu precisava de uma imagem estéreo bem ampla e tal, até para ter uma imersão maior dentro do jogo. Bom, o que eu fiz além disso? Além desse sidechain, eu também usei aqui um mix, tá? Um mix knob, que é basicamente o quê? O controle de quanto sinal do sinal que está vindo para o input do compressor é de fato comprimido e quanto sinal passa pelo compressor sem comprimir. Então, ele não pega simplesmente e faz um split do sinal e parte dele ele comprime. Não, ele manda todo o sinal para dentro do compressor e um pedaço daquele sinal ele comprime, um pedaço ele deixa passar sem atuar a compressão. Isso faz com que eu tenha mais variação de dinâmica, por isso que eu consigo chegar aqui e ter 3, 4 decibéis de redução de ganho e ainda assim ter bastante variação de dinâmica. Bom, esse compressor, como eu falei para vocês, ele tem um release que depende do material que vem para o input dele. Isso faz com que ele seja um pouquinho mais lento. E isso às vezes é legal, às vezes não. Aqui ele está razoavelmente lento, como vocês podem ver. Vamos dar um play lá de novo. Bem lento, né? Então, o que acontece? Isso faz com que eu não tenha muito balanço na música, tá? E para evitar esse problema, às vezes é melhor usar um compressor que tenha um release mais rápido, que não seja dependente do material que vem para o input do compressor. Então, para isso, eu tenho uma outra opção, que é esse cara aqui, tá? Ele faz com que a música tenha mais balanço, esse cara, tá? Do que o outro.
Se eu tivesse uma necessidade de colocar mais balanço, eu precisaria ter um material que fosse um pouco diferente para o input do outro compressor. Mas como eu não tenho, eu uso esse aqui que é bem mais rápido mesmo. Ele tem aqui um release de 50 milissegundos e ele é variável também, mas em geral ele segue 50 milissegundos. Tá? Eu tenho várias opções aqui fixas dele e eu preferi usar esse aqui variável com 50 milissegundos. Aqui eu estou usando um ratio, tá? Aqui ele está um 4:1, né? E o meu ataque está aqui 10 milissegundos, ele pode ficar 10 milissegundos, ele não precisa ser um ataque rápido quando a gente está falando de compressor de mix bus, tá? Porque senão eu vou atuar logo no começo do ataque dos meus transientes e isso vai perder um pouco de definição e punch na música. Bom, aqui eu tenho o threshold. O threshold, ele basicamente é aquilo que a gente já sabe, né? Segura é a definição do quanto, do ponto limítrofe, aliás, de onde o compressor vai começar de fato a atuar. Bom, esse compressor tem 3 opções de knee. Esses knees, eles são hard knee, um knee meio médio e um soft knee. O knee, o que é chamado de hard knee, ele faz com que a taxa de compressão, ou seja, o meu ratio, comece a ser aplicado lá no finalzinho, ou seja, ele não vai começar a aplicar uma compressão antes, tá? Uma leve compressão com ratio bem mais baixo até chegar no ratio mais alto, que é o ratio que eu defino na unidade. Isso é o meu soft knee que faz. O soft knee, ele faz com que eu vá aplicando já um ratio até chegar no ratio máximo que eu já estabeleci. Então, eu já vou comprimindo um material que está mais fraco, mais lá no fundo, mas eu comprimo bem suavemente. No hard knee, eu não comprimo nada desse material e simplesmente comprimo o que está mais no final, tá ok? Bom, é bom deixar esse ataque de 10 milissegundos, como eu falei para vocês, e o nosso tone aqui, tá? O nosso tone é muito importante no mix bus. Por quê? Basicamente, esse projeto de compressor específico, ele possui esse detector thrust ali, tá? O que esse detector thrust faz? Ele faz com que o detector do compressor tenha uma curva de filtro. É basicamente parecido, é muito parecido, aliás, com aquele sidechain filter que tinha no outro compressor. Ele vai fazer uma curva mais assim, que faz com que ele não comprima menos, aliás, as frequências mais graves e comprima mais as frequências mais agudas. Vai então fazer uma curva média, que tem uma pequena curva assim, depois uma curvazinha assim no final e uma curvazinha assim nos mais agudos. Então eu faço com que o compressor, o detector do compressor receba mais sinal agudo. Já ali no normal é sem nenhuma curva, retinho, comprimindo igual todo mundo. Mas eu não quero isso, por conta daquele problema que eu falei para vocês antes das frequências mais graves indo para o detector do compressor. Então, eu deixo ele, além disso, independente, ou seja, não deixo ele linkado e estou usando aqui também esse High Pass Filter, tá, ativado para que eu realmente não comprima as frequências mais graves. Bom, assim elas pulam e dão esse pumping, né, esse punch que tem que ter, tá ok? Para poder chegar no sinal nesse nível que eu queria, eu já fiz esse processamento no próprio bumbo, no próprio baixo. Então, aqui eu não estou mais comprimindo as frequências mais graves no meu mix bus. O mix bus serve para que eu possa pegar mais coisas mais agudas. Bom, esse é o meu processo. Tem gente que faz diferente. Eu gosto de fazer assim porque daí eu deixo a música com punch no low end e com uma compressão nas médias agudas e trazendo essa vibração assim, tá? Então, vamos dar uma ouvida nela aqui. Eu vou ajustar o meu threshold, que eu ainda não ajustei nesse compressor, e ele está independente, como eu mostrei para vocês e como aparece nesse botãozinho aqui. Vamos lá.
Bom, já deu para ter aí um panorama assim geral e deu para perceber que o API, ele, apesar de ter essa curva no detector, essa curva não é tão sutil, então ele está comprimindo um pouco sim as frequências mais graves e ele está sendo aplicado ao sinal inteiro, ele não está em paralelo com aquele knob de mix knob que o BX Opto tem. Então isso acaba fazendo com que a gente tenha esse punch maior, mas em compensação, com o release mais rápido, ele acaba soltando, deixando a música pular um pouco mais, um pumpingzinho na música, tá? Então se você quer uma música mais sólida, assim, que se mexe um pouco, que era o caso que eu quis aqui, você vai usar o BX Opto, né? Eu tive essa escolha porque essa é uma música que faz parte da trilha do jogo, numa fase em que ele está na caverna e tudo é meio fechado, então eu preferi usar essa estética assim, mais arrastada para a música. Agora se você quer uma coisa com mais punch, que salte mais, provavelmente você vai escolher o API, que ele vai te atingir esse propósito muito mais fácil do que o BX Opto, tá? Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo do vídeo. Se você curtiu, não deixe de dar um like aqui embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, um abração, até mais, tchau, tchau.